O pastor Maquil me deu um desafio, e falar sobre o avivamento, uma obra soberana de Deus. E esse tema, como vocês viram, é muito amplo, tem livros escritos sobre isso. Eu me lembro uma vez num congresso, um pastor estava num seminário também chamado de workshop, só sobre avivamento. Tantas coisas que você encontra na internet, um deles, famosos avivamentos, vocês acabaram de passar aqui do país de Gales. Eu vou mencionar da Universidade de Asbury no final da mensagem. E eu pensei, eu orei, e o que Deus colocou no meu coração é isso que eu vou compartilhar com vocês nesses minutos que teremos. Avivamento, uma obra soberana de Deus. A primeira coisa é uma pergunta. Eu vou para o texto bíblico daqui a pouco. Olha, esse copo de plástico foi eu mesmo que peguei ali, então tá bom? Então só estou falando assim, se vocês forem, não precisa trazer outro, não, isso aqui está ótimo. O que vem à sua mente quando você lê na Bíblia ou canta que Deus é soberano? Só para você pensar. O que vem à sua mente quando você lê ou canta que Deus é soberano? Rapidamente, vamos pensar um pouquinho nessa palavra. Por incrível que pareça, a palavra grega para soberano é a palavra despotes, exatamente de onde vem a palavra déspota. Mas não fiquem assustados, porque vocês sabem que tem muitas coisas que são levadas a extremo, que não corresponde à realidade. Então, literalmente, o soberano, no latim superano, é alguém que está de cima, é alguém que reina sem restrição, sem neutralização. Tem muitas formas simples de ilustrar isso. Quando você pega a chave do seu carro, eu vou repetir, seu carro, você pede permissão para quem? Ir aonde você quer e fazer o que você quiser. Quando você está na sua casa, para quem que você tem que pedir permissão para abrir a porta da sua geladeira, da sua casa ou do seu apartamento? É bom a gente ficar com isso em mente, para aquilo que vamos ouvir. Na cultura geral, o soberano é o que exerce o poder e a autoridade, que tem o domínio, é o poderoso, alguém que atingiu o mais alto grau, que é excelente, que é notável, que é excelso, que é magnífico, que é supremo. A palavra aparece no Antigo Testamento 60 vezes, com a ideia básica de o senhor de uma casa. Mas nesse sentido que eu ilustrei há pouco, que tem uma autoridade absoluta sobre a sua casa. Agora, não pense, exatamente, uma boa ilustração é educação de filhos. Quando a Bíblia fala sobre a questão da correção, quando Salomão fala a questão do uso da vara, não pense em espancamento, não pense em traumatismo craniano, não pense em um pai chegando bêbado, drogado, descontrolado, desequilibrado. Não é isso que ele está falando. Não é isso que a Escritura está dizendo. Uma pessoa que tem autoridade absoluta sobre a sua casa não é alguém que pisa nos outros, menospreza os outros, humilha os outros, despreza os outros. Essa não é a ideia de soberania. Mas Ele é o Senhor da sua casa. No Novo Testamento, a palavra aparece 10 vezes. E é interessante que em 3 ocasiões, eu vou mostrar para vocês, de pessoas que estão orando a Deus, é usado a palavra despotes, a palavra soberano. O primeiro é quando o velho Simeão pega o menino Jesus nos braços e louva a Deus dizendo: agora, despotes, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Por quê? Porque os meus olhos já viram a tua salvação. É como se Simeão estivesse dizendo: o Senhor me segurou até aqui, para que eu pudesse segurar esse menino nos braços, então agora pode despedir-me em paz. Posso morrer, eu já vi a tua salvação. O segundo
Lá em Atos 4, momento de prisão dos apóstolos, eles de perseguição, o texto diz que unânimes eles levantam a voz e dizem assim: tu, soberano, despotes, Senhor. Na verdade só aparece a palavra despotes, não aparece Senhor, não tem problema. Que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Um comentário aqui. Essa ideia de quem faz, de quem criou, o Pai é o soberano. E o que eles dizem aqui? Que o Senhor fez o céu, que o Senhor fez a terra, que o Senhor fez o mar e tudo que neles quem? No céu, na terra e no mar existe. Você dá autoridade para essa pessoa? Você acha que ela tem algum direito? Que ele não é um soberano? Olha aqui, olha o sentido. E Apocalipse, quando eles clamam no contexto aqui já da grande tribulação: até quando, ó soberano, Senhor santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Mesmo no conceito de perseguição, eles veem Deus no controle. 2 vezes aparece, 2 Pedro e Judas, quando os falsos mestres tentam negar que o Senhor tem o direito de comandar e exercer influência e poder. Mas é muito interessante, quando Paulo fala para Timóteo: se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio, vaso para a honra, santificado e útil ao seu despotes, possuidor, ao seu soberano, estando preparado para toda boa obra. O seu possuidor. Eu coloquei essa cena aqui, não vamos entrar, mas eu senti que deveria colocar no The Chosen. Não é algo que está na Bíblia, nem tudo que é extra-bíblico é antibíblico, mas me chamou a atenção a morte dessa jovem que é colocada como noiva de Tomé. A Bíblia não diz isso, mas eu preciso falar isso para vocês. Me chamou a atenção aquele momento lá, os que assistiram, em que ela é morta pela espada de um soldado romano que atinge pelas costas, e ela cai, e Tomé vai lá e chora, e ele olha para aquele homem que faz o papel de Jesus, e Jesus olha para ele, não fala nada, não diz nada, não a ressuscita dentre os mortos. Depois, numa cena de um outro episódio, quando Jesus ressuscita Lázaro, ele está, em certo sentido, revoltado. O que isso tem a ver com o assunto? O soberano Senhor poderia ter impedido, mas ele não impediu. Poderia tê-la trazida de volta, mas não a trouxe. Certamente possivelmente como deve ter acontecido na vida, na família de muitos de nós aqui, que algumas coisas aconteceram, algumas perdas aconteceram, e a gente não entendeu muito. Por que ele não fez? Por que ele não impediu? Por que ele não deu explicação? Isso está presente na soberania. Você não acha que é pelo fato de eu estar aqui na frente que a gente também não tenha passado por momentos assim, em que algumas coisas acontecem, e aquele que poderia fazer, por que ele não o fez? Em Atos 12, Tiago e Pedro, e sim, aquele que faz parte do grupo íntimo de Jesus, estão presos. Tiago é passado ao fio da espada, e Pedro recebe a visita daquele anjo que abre a porta da prisão e ele sai. Quem é que consegue responder? Porque o Senhor livra Pedro, mas permite a morte de Tiago. Resposta: ninguém. Soberania. Olha, uma das melhores citações que eu encontrei sobre soberania
foi a de Charles Haddon Spurgeon. Eu vou começar aqui e terminar no slide. Olha o que ele diz. Se você tem interesse, fique tranquilo, eu fecho os slides, mando para o pastor, depois ele manda para vocês. Eu vou falar aqui o que eu falo em todo lugar, tá bom? Sem custo adicional. Para os alunos, né? Ele falou sobre, há 15 dias atrás, eu estava uns 5 dias lá no interior de Belém, os que conhecem Abaetetuba, 120 quilômetros, e palestra sobre apologética. Olha o que Spurgeon diz. Os homens se dispõem a permitir que Deus esteja em toda parte, menos no seu trono. Dispõem-se a deixá-lo em sua oficina, formando mundos e criando estrelas. Deixarão que esteja em seu dispensário a distribuir esmolas e conceder benefícios. Permitirão que fique sustentando a terra e mantendo firmes as suas colunas, que acenda os luzeiros dos céus e governe as irrequietas ondas do oceano. Agora vem o que você tem ali. Mas, diz Spurgeon, quando Deus sobe ao seu trono, suas criaturas rangem os dentes. E quando nós proclamamos um Deus entronizado, e seu direito de fazer o que quiser, com o que lhe pertence, como também de dispor de suas criaturas como ele achar melhor, sem consultá-las sobre questão. Sem consultá-las sobre questão. Então os homens nos vaiam, nos amaldiçoam, e se fazem de surdos para não nos ouvir. Por quê? Porquanto Deus no seu trono não é o Deus que eles amam. Que coisa maravilhosa! Não é o Deus te abençoe, Deus te pague, Deus te guie, Deus te leve. Mas quando Ele faz isso, e vou dizer uma coisa para vocês, irmãos e irmãs, que vocês já sabem. Para mim, esse é um dos sinais, eu não cheguei lá ainda, de alta espiritualidade. Obediência sem questionamento. Observe a reação de Jó na provação. Não tem nada de crítica à mulher dele aqui, por favor, não tenho isso. Mas quando ela diz, você ainda vai continuar temendo esse seu Deus? Amaldiçoa Deus e morre. E ele fala para ela, você fala como qualquer louca, nós recebemos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Eu não a critico. Irmãos e irmãs, vamos lembrar, imagine, eles têm 10 caixões diante de si, 7 homens, 3 mulheres, são filhos. Tudo bem que no final da vida, ao restaurar a sorte de Jó, Deus lhe dá novamente mais 7 filhos e 3 filhas, mas os que morreram, morreram. Já imaginou num sepultamento você, os 10 filhos? Eu já acho que ela já foi grande demais, porque ela continuou, ela não morreu. O texto diz que ele teve mais 10 filhos com essa mulher, que um dia disse isso a ele, mas diria mesmo, um momento de profundo desespero. Num segundo momento, porque a minha palavra é, o avivamento é uma obra soberana de Deus. Num segundo momento, antes de eu fechar os dois, Deus me levou para esse texto, de 2 Timóteo 1:6. Reavive o dom de Deus que está em você. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de poder, de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Sabe o que tem aqui? 3 coisas. Tem uma razão, uma ordem e um motivo. Paulo começa dizendo aqui, por esta razão. Qual razão? Quando a gente lê os primeiros 8 versículos de 2 Timóteo, Paulo mostra as 4 maiores influências que contribuíram para a formação de Timóteo, que estão aqui. A formação familiar, ele fala da fé da avó, fé da mãe, Lloyd, Eunice,
Da amizade espiritual de Paulo, Atos 16, Paulo gerou. Do dom espiritual, vamos falar daqui a pouco, e da disciplina pessoal. Por esta razão, esse berço que você tem, essa formação que você recebeu, por causa disso, diz Paulo, vem a ordem. Eu te admoesto, eu te faço lembrar, seria a tradução. A NAA traduziu, eu venho lembrar-lhe, reavives o dom de Deus que há em ti. Nosso tema, avivamento. Reavivar, esse anasopirel, aná é uma preposição que significa no meio de, e pir, P-Y-I-R no grego, é de onde é a palavra grega para fogo. Não tem um show pirotécnico, não tem pirotecnia, é de fogo. E a palavra reavivar é anasopirel, que é literalmente reacender o fogo. Fazer com que comece a ser ativo novamente. Fazer com que se adquira nova vida. Alguns tradutores usaram a expressão manter vivo o dom. A palavra foi usada no grego clássico para aquela brasa que não está vermelha, já está cinza, mas quando você sopra, ela fica vermelha novamente, como esse rapaz está soprando aí o fogo. É isso que Paulo está dizendo para ele. E que eu creio que é um dos pontos que Deus quer falar conosco nessa tarde, além daquilo que o Espírito Santo já falou tanto ao seu coração desde ontem. Reavive o dom de Deus que há em ti. Ele não vai ser dado, Timóteo, ele já deu. Ele não estará com você, ele já está dentro de você. Qual é a figura principal que Paulo gosta para falar da igreja? O corpo. Qual é o membro no seu corpo que não tem uma utilidade para você? Qual foi a última vez que você chegou ao médico e falou assim, doutor, por favor, quer fazer o favor de amputar? Tira pelo menos uns 2 dedos. Não, porque acho que 5 está muito, só 3 está bom. A gente faz um corte num dedinho aqui, faz uma falta, não, aqui. É qualquer coisa. Não é mesmo? Alguma machucadinha assim, uma fratura num dedo do pé, incomoda na hora de andar, de pôr um sapato, uma sandália. Tá vendo? Qual é o membro do seu corpo que não te é útil? Afinal de contas, os famosos órgãos vitais não são vistos, não é? Que dependemos dele para viver, que a gente conhece tantos, de coração, e de pulmão, e de rim, de pâncreas, de fígado, e assim por diante, são órgãos vitais. Então, isso aqui sempre me chamou a atenção. Paulo está falando, Timóteo, esse dom está em ti. Eu não vou entrar muito no comentário qual te foi mediante imposição de mão. Não, Paulo não está dizendo que o dom veio quando ele impôs as mãos. O dom é uma confirmação. Desculpa, 2 ilustrações. O batismo, por exemplo, vocês sabem muito bem, ele não regenera, ele é um sinal de que já houve uma regeneração. A gente diz assim, olha, eu me converti com o pastor fulano. A gente sabe o que a pessoa está querendo dizer. Ele não está dizendo que é o pastor fulano ou a irmã fulana que salvou a minha vida, que me libertou, transformou. Não, que foi só um instrumento usado na minha conversão. Então, quando ele diz assim, reavives o dom de Deus que há em ti, que foi lhe dado mediante imposição de mãos, na Bíblia é transferência de poder. Não, aquela imposição de mãos só confirmou humanamente aquilo que já aconteceu divinamente. Amém? Agora vamos pensar um pouquinho, relembrar o que você sabe. O que é dom? É um presente oferecido de boa vontade. Essas palavras, dom, graça, vem da mesma raiz C-H-A-R, que indicam coisas que produzem bem-estar. Então Paulo chama de dom um revestimento espiritual, especial, para 2 coisas, a vida na comunidade e o serviço no reino de Deus. René Padilha lembrou que a igreja é o que é por causa da presença de Cristo nela. Se não fosse a presença de Cristo entre nós, aqui seria mais um clube, mais um sindicato, mais uma agremiação, um estádio de futebol com 80, 90 mil pessoas.
É um grupo de pessoas reunidas. Qual é a diferença? O que está dentro dela? O que está dentro dela? Porque Paulo diz assim, o dom que há em ti, literalmente ele está dentro de você. Deus não vai te dar, Ele já te deu. Não é um estudo sobre isso. Durante alguns anos, tive o privilégio de ministrar o curso da rede ministerial a pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas, ajudando pessoas. Semana eu estava lembrando para os alunos, não sei quantas vezes já li aquele questionário com 133 perguntas para ajudar a descobrir os dons, em tantos lugares viajando. E o problema é que eu ainda peguei, muitos de vocês aqui também, ainda, quando não chegou os chamados neopentecostais, que quando uma pessoa perguntava para outra assim, sua igreja tem dom? Você sabia que ela estava querendo falar de 3 coisas, cura, línguas e profecia. Mas quando você soma as listas de Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 1 Pedro 4, você tem pelo menos 21 dons. Por que falar só em 3? Por que falar só em 3? Eu vi muito isso. Pessoas que estão exercendo ministérios em tantas áreas na igreja e querendo descobrir o seu dom, e já é uma vida frutífera, porque a gente sempre vai associar dom com alguma coisa sobrenatural. Mas não é assim. Tem ninguém negando nada, viu? Pelo amor, não sou sensacionista, creio na contemporaneidade de todos os dons e vou crer até o final da minha vida em nome de Jesus. Misericórdia, não faça isso nunca. Reavive o dom de Deus que há em ti. Me faz lembrar numa igreja que eu trabalhei, um irmão não era pequeno, ele tinha 2 cursos superiores. Primeiro ele fez medicina, depois ele fez direito. E um dia eu preguei, quando terminou ele veio na minha direção, a gente tinha uma amizade. Ele falou, pastor, hoje chega. Eu até assustei e estava com os olhos cheios d'água e disse, hoje transbordou. Por que ele falou isso? Porque ele estava sentado já há algum tempo e tinha uma capacidade de ensinar as Escrituras. Depois nós 2 dividimos uma classe de escola dominical, introdução ao Novo Testamento, passando todos os livros de Mateus, Apocalipse, e ele quieto. Na primeira carta de Timóteo, Paulo fala assim para ele, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Aqui ele pede, reavives. Em 1 Timóteo 4,14, ele diz, não te faças negligente. Todos nós sabemos dos desafios de Timóteo. Ele era jovem, ninguém despreza a tua mocidade. Ele tinha problemas de saúde, e eu sempre vou lembrar, viu, doutor Pablo? Ele falou isso uma vez, eu nunca vou esquecer. Ele falou aqui também? Por que Paulo falava para Timóteo, para você tomar um pouco de vinho? É porque naquela época não tinha omeprazol. Tem esomeprazol também. E tinha o desafio de liderar. Eu estava lendo alguns comentários essa semana, o dom que a gente, provavelmente o dom de Timóteo era ensinar e presidir a igreja. É fácil a gente chegar a essa conclusão, porque ele fala para ele, assim, deixa eu começar de novo, né? Paulo fala para Timóteo assim, eu escrevi essas coisas para que se eu tardar, no sentido de se eu atrasar, você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a coluna e baluarte do Deus vivo. Então, Timóteo era alguém que estava ministrando a palavra e liderando na igreja quando se é... É difícil falar qual era a idade dele, porque os gregos dividiam as pessoas em neo e gero, 0 a 40, 40 até o final, por isso que você tem um médico geriátrico. Mas seja o que for, Paulo fala a mocidade, e é difícil a gente ser líder quando se é jovem. Eu sei como é que é isso. Eu pastoreei 1 ano e 4 meses solteiro, e tinha 22 anos. Não tem nenhuma vantagem nisso. Meu tempo, eu fui no seminário, formei com 22. Aí a pessoa chega na igreja e diz, eu queria falar com o pastor. Pois não, eu quero falar com o pastor, não, mas sou eu. Não, mas não tem outra pessoa. Eu sei como é que é isso. Não é verdade? Então, reavives. Já está dentro de você.
Dons são certas capacidades dadas pela graça e poder de Deus que habilitam pessoas para serviços especiais. Eu vou ter que ler de novo. Por quê? Porque não habilitam pessoas especiais. Não existem pessoas especiais. Existem pessoas para serviços especiais. Quem faz é a graça. Por isso que em 1 Coríntios 15, 10, Paulo diz assim: não eu, mas a graça de Deus comigo. Essa frase que vocês conhecem há muito tempo, que está embaixo aí: a obra de Deus é feita pelo... Vamos repetir? A obra... Pronto. Eu sei que a gente está querendo mais, mas a minha palavra nessa tarde é só para lembrar que já tem algo lá. É só soprar. O fogo pega novamente, Timóteo. Reavives. Você já recebeu. Alguma coisa que não veio, um sinal, uma emoção, um arrepio, uma lágrima. Ele vai manifestando e vai te mostrando aos poucos. Quais são os 4 recursos que Deus nos oferece para andarmos com Ele? O Espírito Santo, vamos ler juntos? O Espírito Santo, a palavra. Eu preciso fazer algumas perguntas aqui. Quem é que não recebeu o Espírito Santo porque estava sem dinheiro? Ninguém? Quem não conseguiu ter um exemplar da Bíblia? Alguém sem oração? Alguém sem porta aberta de uma igreja? Sabe por que eu estou falando isso? Percebendo que os recursos necessários para a gente andar com Ele são dispensados a todas as pessoas pela graça e de graça. Amém? Olha só, para todos, não é para uma elite espiritual. Alguns são chamados para tarefas diferentes. Eu não fui convidado para cantar e tocar, mas para pregar. A irmã Raquel Emerick foi. Uma razão, uma ordem e, finalmente, um motivo. Por quê, hein? Por que reavives o dom de Deus que há em ti? É fácil interpretar, é só ler. Porque, conjunção explicativa, Deus não nos deu espírito de covardia. A palavra significa medo, timidez, falta de coragem, mas de poder, de amor e de moderação, que é sinônimo de sensatez, de autocontrole, de prudência. De novo, eu não vou criticar Timóteo. Sabem por quê? Porque várias vezes na Bíblia você encontra aquela expressão: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque é fácil se desanimar. É só você olhar as histórias. Elias, em 2 Coríntios 1:8, Paulo diz que teve uma provação numa região chamada Acaia, e ele diz assim: ao ponto de desesperarmos até da própria vida. Jesus, em Mateus 26, 36 a 38, chama os discípulos e diz assim: ficai aqui e orai comigo, a minha alma está profundamente triste até a morte. Mas o Senhor, que acalmou a tempestade, que expeliu demônios, que ressuscitou mortos, o Senhor está triste? Ele: não, eu estou profundamente triste. Tristeza, medo, solidão. Lucas diz que ele suou gotas como de sangue. Gente como a gente. Eu gosto de ficar perto de líderes assim. Que bom que Deus usou, eu acho. Você pode pensar diferente. O irmão Paulo Romero para escrever o seu famoso Super Crentes na década de 90. Aquele livro foi necessário. Foi. Nunca esqueço, num congresso de líderes, de pastores, o pastor pregando para aquele, podia ser 100, era 1.200 pastores, diz: irmãos, nós temos que tomar cuidado. Nossas ovelhas muitas vezes querem colocar a gente num lugar, num pedestal, que a gente sabe que a gente não está. Não era uma das famosas, mas era uma atriz experiente. E numa entrevista ela diz assim: eu sei quem sou. Eu não sou aquela mulher diante das câmeras.
Eu sou aquela que quando chega em casa, faço igual você. Abro a porta da minha casa, do meu apartamento, aí tiro a chave, coloco no trinco do lado de dentro, tranco a porta e falo assim, essa aqui sou eu. Aquela lá é só a personagem que eu represento. Não que ela seja uma pessoa falsa, não é isso. Quem sou eu? A tendência de ter um espírito de medo, de timidez, é grande. É fácil a gente contar, até para as crianças, a historinha de Davi com Golias, que tinha um pouquinho mais de 3 metros. Mas quem é que pode garantir que as pernas não tremeram? Não estou além do que o texto diz, não é isso que eu estou falando. Mas essa diferença entre aquele que vence e aquele que é derrotado, os dois sentem medo, só que um fica e enfrenta, o outro foge. E Paulo diz, Deus, que deu esse dom, esse espírito de covardia, não vem dele. Não vem dele. Então, meu irmão, minha irmã, você não está sozinha. Você não está sozinho. Timóteo sentiu isso. Paulo sentiu isso. Jesus disse, minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26, 37 e 38. Fiquem aqui, eu preciso de ajuda. Orem comigo. Peçam ajuda. Toda pessoa que pede ajuda merece receber ajuda. Eu quero caminhar para algumas lições para a nossa vida, para a minha vida, além daquelas que o Espírito Santo já falou com você. Primeiro, como você pode manter a chama da sua fé viva? Não é sobre dom, é sobre a sua fé. A minha resposta é simples. Como é que eu sacio a minha sede? Bebendo a água que está nesse copo. Como é que eu sacio a minha fome? Comendo a comida que estiver diante de mim. Jesus comparou sabiamente a palavra ao alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas ele também viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. Da mesma forma como o pão dá vida ao corpo, a palavra dá vida à alma. E alguém perguntou o seguinte, eu estou saciando a sede da minha alma ou estou matando a minha alma de sede? Então a resposta à pergunta é, como é que você pode manter a chama da sua fé viva? Alimente a sua fé. E Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 10, que vocês conhecem, aliás, Romanos aqui é um tema sempre presente por causa do nome da igreja. A fé vem pelo ouvir, e ouvir, então você já tem a resposta. Como é que eu alimento a minha fé? Alimentando-me da palavra. Vai ser a próxima matéria no CTM de Anápolis, análise de Romanos. Segunda pergunta é, o que você tem feito para exercer o dom que Deus já colocou em sua vida? Tudo bem, você pode achar assim, eu ainda não estou sabendo, eu ainda não tenho certeza. Tudo bem, você pode estar num processo de descoberta. Mas se você é filho, todo crente é chamado para 2 coisas, para crer e para servir. Todo. Isso eu não tenho dúvida. Nem todo mundo vai segurar esse microfone e vai ocupar esse horário. Nem todo mundo vai ficar em frente a esse teclado, não. Mas todos são chamados para servir. Como eu falei sobre o corpo. Terceiro, Timóteo não precisava de um novo poder, um novo dom. Ele precisava de coragem para não ser negligente. Já mencionei 1 Timóteo 4,14. E usar o que Deus já tinha lhe dado. Aquela famosa ilustração que todo mundo fala e lembra. Diante está o mar, o lado há o quê? Rochedos, montanhas, e atrás um exército furioso e com sede de vingança como de Faraó. E Moisés pergunta para ele, e o que o Senhor fala para ele? Levanta a tua vara. Ele levanta e o mar se abre. O que tem na mão? Tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Tragam 5 pães e 2 peixes. Aquela frase que existe até lá fora. Trabalhe a partir daquilo que você tem. Trabalhe com aquilo que você é. Parta daquilo que você tem. Comece a obra. Dê o primeiro passo. O dom está em você. Não espere receber algum. Comece. Ele vai crescer.
Quarto, quando você usar os dons que Deus lhe deu, perceberá que Ele já lhe deu o poder que você precisa para realizar quaisquer tarefas que Ele te pedir. É diferente daquilo que eu quero. O que Ele quer que eu faça? Uma vez um colega pastor disse uma coisa tão simples e que me marcou. Se existe uma necessidade num lugar, não significa que eu tenho que ir suprir aquela necessidade. Não tem jeito, eu não posso estar em 10 lugares ao mesmo tempo. Mas o que Ele quer que você faça? Simples. A irmã que procura um pastor e disse, o Espírito Santo tem me falado para eu testemunhar de Jesus para minha vizinha. E disse, por que a senhora está me contando isso, irmã? Vá lá e fala o que ele pediu à senhora para falar. Ele não está incomodando o seu coração, não é a sua vizinha, não é a sua colega de trabalho, não é o seu parente, não é o seu colega da faculdade, da escola. Faça, compartilhe. Quinto, você sabia que a covardia, o medo e o temor dos homens te impedem de viver o propósito principal de Deus para a sua vida? Exatamente. Eu já falei que todos sentem, mas ele fica e enfrenta, busca ajuda, me dá uma força, fique comigo, segura minha mão, melhor é serem 2 do que 1. O medo, a covardia e o temor dos homens te impedem de viver o propósito de Deus para a sua vida. Não é sempre, mas várias vezes nos pastorados, onde vão pregar, quando faz um apelo evangelístico, diz, o que você menos tem que pensar agora é o que o seu pai, a sua mãe, seus colegas, seus parentes vão falar se você nessa noite abrir o seu coração para Jesus e, já que tem que colocar esse termo, se tornar um evangélico. Você tem que pensar na sua comunhão com Deus, na sua paz com Deus, no destino da sua alma, no perdão do seu pecado, dos seus pecados, na remoção do seu sentimento de culpa. Não é? Aquele famoso livro de que quando os homens são grandes e Deus é pequeno. Não é? Pense nisso. Não permita que o temor dos homens te impedem de viver o propósito principal de Deus para a sua vida. Amém? Também não é para sair atropelando todo mundo. Não. Não é isso. Lembre-se, poderia ter até uma série sobre isso. O cego de Jericó, Bartimeu, só foi curado porque quando os homens falaram para ele assim, cala a boca, o texto bíblico diz assim, e ele gritava cada vez mais alto. Por isso que ele foi curado. A mulher que vem atrás de Jesus, minha filha está horrivelmente endemoniada. Não, a senhora é Ciro-fenícia, a senhora nem judia é, nem hebreia é. E Jesus falou o que para ela? Oh, mulher, grande é a tua, porque você continuou quando os homens falaram para você, fique quieta. Você está consciente de que a fé sem fingimento, vivida no dia a dia do lar, é fundamental para manter seus filhos no temor e amor a Deus e à igreja dele? Por que eu estou falando isso? Eu sei que eu não dei ênfase no texto, mas Paulo fala assim, a fé sem fingimento, na avó Lloyd, na mãe Eunice, sempre me chamou a atenção, por isso que eu coloquei. Se ele coloca fé sem fingimento, então é porque existe fé com fingimento. E isso é possível de compatibilizar? Tem jeito de ter uma fé fingida? Não tem jeito de ter falsa conversão? Tem. Simão o Mágico é um exemplo de falsa conversão. O que ele viu dentro de casa ajudou tanto na vida. Sabe o que Deus colocou no meu coração, pai e mãe, para falar para vocês nessa tarde, nessa hora? Que é um preço que a gente paga. À medida que os nossos filhos vão crescendo, eles vão observando nossa coerência, palavras, comportamento, o que a gente prega, o que a gente paga o preço, vale a pena, você vai colher os frutos da sua vida, de piedade e de temor a Deus. Pode dizer para sua filha, filha, para a mamãe também é um desafio obedecer. Pode dizer para o seu filho, filho, para o papai também isso é um desafio. Falar a verdade, ser isso, né? Ser isso é um desafio, mas é uma obediência a Deus e Deus vai recompensar. Isso vai ter muito valor. Paulo falou para Timóteo. Foi Stott, no seu comentário de Efésios, que cita Calvino e diz que Timóteo, que junto com o leite materno, ele sugava também o alimento espiritual da mãe. Interessante.
E finalmente, talvez você já seja a pessoa certa, no lugar certo, pelas razões certas, mas ainda esteja se escondendo do que Deus tem te chamado para ser e fazer. Eu disse, talvez, eu estou sendo irmão, não estou sendo juiz. Por quê? Já tem 42 anos que eu vivo no contexto de seminário como aluno e como professor. E várias vezes participei de entrevistas para candidatos. O seminário da Igreja Evangélica do Brasil não é a congregação cristã, não é a Igreja do Véu, não. Está lá desde 1938. E tem uma pergunta, e às vezes a pessoa vai deixar o seu trabalho, sua cidade, vai, tempo integral, cada um é chamado para pessoas de várias partes do Brasil. E uma vez um homem disse, por que o senhor quer vir ao seminário? Casado, 2 filhos adolescentes, ele começou a resposta assim, bom pastor, depois de eu estar fugindo de Deus durante 14 anos, e eu falei para ele assim com amor, ele disse, cansou irmão? Ele falou, cansei. Eu falei, ninguém consegue. Jonas não conseguiu, ninguém vai conseguir. Isso é muito comum, ver homens e mulheres apresentando desculpas. Não estou criticando. Jeremias, eu não passo de uma criança. Moisés, eu não sei falar. Gideão, é comum, porque você se vê diante dessa tarefa. A gente não brinca no meio evangélico, eis-me aqui, envia o meu irmão. Não é? Então, Deus tem te chamado para fazer, eu não sei, mas não vai adiantar. Vale a pena obedecer. O último slide, nos meus minutos finais, que nós ouvimos falar, Asbury é uma universidade numa cidade chamada Wilmore, no estado do Kentucky. Nunca fui lá. E eles têm um tema de excelência acadêmica e vitalidade espiritual. Tem, como muitas universidades americanas, tem um berço evangélico. O avivamento ocorreu lá no dia 8 de fevereiro, durante 13 dias ininterruptos. Apareciam imagens, teve entrevista com o reverendo Augusto Nicodemos, com o Hernandes Dias Lopes, pessoas saíram de outros lugares, tinha fila para ver o que estava acontecendo. Essa é uma foto de lá. Pessoas orando, ininterrupto, ininterrupto, ininterrupto. Começou quando alunos permaneceram espontaneamente no auditório, após cultos semanais na capela da universidade. E o presidente da universidade envia e-mail convidando pessoas a participar, venham o que Deus está fazendo. A minha pergunta é, como está hoje? Fiquei pensando sobre isso aqui. Porque, como alguém comentou sobre, aquele casal já trabalhou com adolescentes e fez isso durante tanto tempo, e eram dezenas, isso. Interessante, onde é que eles estão hoje? Não, primeiro que eles não estão mais casados, segundo que eles não estão mais na igreja. Então, é só uma pergunta que não tem nada a ver com o tema, mas só para a gente pensar, não seria melhor, às vezes, manter uma chama pequena, mas constante? Uma chama pequena, mas constante. Eu sei, no livro de Atos dos Apóstolos, você tem visitações do Espírito Santo. Mas que adianta eu ter uma visitação, estar lá no alto, e daqui a poucos meses eu estar lá embaixo? Não é verdade? A gente deseja muito mais estabilidade do que prosperidade. Que algumas pessoas, algumas mulheres, algumas pessoas passaram por isso na sua vida, estava lá em cima, depois eu estou lá embaixo, e depois... Não é fácil, esses choques térmicos espirituais, essa expressão, choques térmicos. Minha mãe ficava preocupada, dizia, você saiu agora, criança, saiu quente do banho, e está com os meninos, o peito de fora, e cuidado, vai tomar um ar frio, e gripe, e vem isso, e vem não sei o quê, e cuidado com aqueles choques térmicos. Uma grande bênção. Foi importante, pessoas, como ele foi colocado aqui no vídeo do país de Gales. Não está mais assim hoje, tudo bem, nada vai manter, nem as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse existem mais hoje. Hoje são ruínas, lugares de visitação.
Mas o meu convite nessa tarde também é para que no meio disso a gente se lembre, entenda por favor, me entendam bem, do valor de uma chama pequena, mas constante. Amém? Foi bem interpretado por vocês? A chama pequena, mas constante. A soberania de Deus está na frase, o dom que Ele já te deu. A minha responsabilidade está naquele momento, reavives o dom que há em ti. Já está em você. Pode ser que hoje, com essa palavra e com essa conferência, Ele esteja soprando e trazendo à sua mente o que Ele está pedindo para você fazer. Você vai se sentir pequeno, eu também me sinto. Mas Ele gosta de usar pessoas que se sentem pequenos. Chegue diante dEle, Ele vai te capacitar. Oremos. Senhor, ajuda-nos a não sermos negligentes com o dom que o Senhor já nos deu, mas usá-lo. Reavive o dom que o Senhor colocou na vida de cada um dos seus filhos. Todos são chamados para crer e para servir. Tu és soberano, Senhor, e distribui conforme lhe apraz. Paulo diz que o Senhor coordenou os membros no corpo do jeito que Ele quis. Os membros do corpo humano, da mesma forma o Senhor coordena os dons conforme o Senhor quer. Ó Deus, enriquece a igreja, Romanos 12, com os dons do Senhor, na diversidade deles, porque são muitas coisas a serem feitas, muitas necessidades, muito serviço no Teu reino. Ajuda-nos. Obrigado por aquilo que o Senhor trouxe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Quero agradecer o ter atendido o nosso pedido. Tu és soberano, mas eu prefiro deixar ela cantar. Pastor Maquil, muito obrigado, e a liderança pelo honroso convite.